Mateus 8:23. Jesus entrou no barco e começou a atravessar o lago com os discípulos. De repente, levantou-se uma tempestade tão grande no mar que as ondas elas cobriam o barco. Quando Mateus ele escreveu esse episódio, ele não usou uma palavra qualquer para escrever tempestade. Mateus tinha várias opções no grego. Poderia ter escrevido uma nuvem, uma torrente, um aguaceiro, mas ele se lembrou da fúria em que a tempestade balançava o barco. Então ele puxou no dicionário do grego até encontrar a palavra certa. Não era apenas uma tempestade. Ele escreveu a palavra Simons. Usamos essa palavra quando descrevemos terremotos. Seismólogos estudam terremotos. Seismógrafos, eles medem terremotos. Mateus só usou essa palavra em 2 momentos no seu evangelho. Uma para descrever o terremoto na crucificação. E a outra para descrever esta grande tempestade. Jesus dormindo, os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Os discípulos, eles eram pescadores. Eles já tinham visto muitas tempestades. Eles conheciam o mar melhor do que ninguém. Mas essa tempestade era algo sobrenatural. Nunca havia existido uma tempestade assim antes. Da mesma forma, hoje, nós vivemos uma crise como se nunca tivesse sido visto antes. Lockdown no Brasil é a primeira vez para a maioria de nós. As notícias, elas nunca foram tão ruins. 4.000 morrendo por dia. Mas por pior que seja o cenário, Jesus diz, Mateus 8:26, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Os discípulos estavam desesperados. Eles estavam prestes a morrer na fila da morte. Mas Jesus os repreende e diz: vocês não devem ter medo. Jesus nos convida a viver sem medo, mesmo diante da morte, mesmo diante da doença. Mas por que Jesus diz que você não deve ter medo? Porque nós, como cristãos, somos governados por um sistema que é determinado pela nossa crença. Você vai usufruir, vai manifestar, vai receber exatamente como você crê. Mateus 8:13, e Jesus disse ao oficial: vá para casa, pois será feito como você crê. Se você crê que vai morrer, se você crê que vai ficar doente, se você crê, é assim que vai acontecer. Satanás, ele só age dentro desse sistema de crença. Ele só age dentro da forma como você crê. Por trás de tudo o que acontece nesse mundo, existe um mundo espiritual. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. E aquilo que você crê é aquilo que move o mundo espiritual. Você pode até não perceber, mas quando chega uma notícia ruim, se a notícia ela faz você ficar com medo, esse medo ele move o mundo espiritual. Enquanto a fé
ela torna o homem mais forte. O medo é a forma que o diabo encontrou de destruir a sua fé, de paralisar você. A palavra não tenham medo, na versão King James, aparece 119 vezes na Bíblia. Salmo 23, 4. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. O medo é causado por aquilo que você vê. Se eu tenho medo, eu deixo de me alimentar da fé e passo a me alimentar do medo. Se você recebe uma notícia que está doente, que vai ser internado, que vai ser entubado, se você deixa o medo tomar conta de você, você está aceitando esta condição. Se chega para mim a notícia que 80% dos entubados morrem, eu tenho duas escolhas. Ou eu simplesmente posso aceitar essa notícia, ficar com medo e morrer, ou eu posso dar glória ao meu Deus, porque apesar de todas as dificuldades, Deus me colocou entre os 20% que vão sobreviver. Toda vez que eu olho para aquilo que o homem diz, eu tiro os olhos daquilo que Deus me prometeu. Maldito o homem que confia no homem. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ou eu me movo por aquilo que eu vejo, ou eu me movo por aquilo que eu creio. Ou eu me movo por aquilo que eu vejo, ou eu me movo por aquilo que eu creio. Se eu olho para o que o homem diz, eu deixo de crer na promessa. Eu não posso deixar que as más notícias abalem a minha fé. Não fique se alimentando disso. Por pior que sejam as notícias, eu não posso me abalar. Ou você se alimenta da fé, ou você se alimenta do medo. Por pior que seja a doença, toda doença tem um nome. E por mais poderosa que seja qualquer doença, existe um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, que foi exaltado acima de todos os nomes. Tudo na vida de um cristão genuíno vai terminar com a glória de Deus. É no momento da adversidade que você aprende a ter fé. É na provação que você aprende a buscar a Deus. Como é que eu vou conhecer o Deus que cura se eu não ficar doente? Como é que eu vou conhecer o Deus que me levanta se eu não cair no chão? Como é que eu vou precisar de um milagre se não tiver algo impossível? Às vezes os nossos olhos estão dizendo: ei, não vai acontecer, olhe. Os seus olhos dizem: não está acontecendo. Mas a nossa fé está aqui dentro dizendo: já aconteceu. O mundo espiritual eu não vejo, mas quando eu tenho fé, ele se move a meu favor. O Evangelho significa boas notícias. Notícias de que Cristo ainda cura. Cristo ainda restaura. Não há mal que Deus não cure. Cristo ainda é a voz da esperança. O bálsamo que derramou na cruz para curar as nossas feridas. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. Quando a natureza gloriosa do Pai é revelada, não há doença que não se cure. Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O reino de Deus é um reino de poder, porque Deus, Ele tem o poder nas suas mãos
para curar qualquer doença, para resolver qualquer situação. E todo aquele que crê, que tem fé, faz parte desse reino e é revestido de poder para fazer as boas obras que Deus preparou. Nada é impossível para as pessoas que foram resgatadas por Jesus. Filipenses 4,13: tudo eu posso naquele que me fortalece. Você é templo do Espírito Santo. Existe um poder de Deus que vive dentro de você. Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista dos cegos, para libertar os oprimidos. Para que o Espírito Santo está sobre você? Se o Espírito Santo está sobre mim, se eu sou templo do Espírito Santo, eu te pergunto, para que o Espírito Santo está sobre você? Para que você tem o Espírito Santo? É só para dizer que você é evangélico? É só para dizer que você tem uma religião? Como é que o Espírito Santo está dentro de você? Como é que a própria mensagem de Jesus está no seu coração? Se da sua boca só sair medo, morte e doença. Eu preciso tomar uma decisão. Ou eu me movo pelo aquilo que eu vejo, ou eu me movo por aquilo que eu creio. Tome uma decisão na sua vida. Ou eu me movo por aquilo que as pessoas me dizem, pelo aquilo que eu ouço na TV, que vejo, pelo que o médico me fala, pelo aquilo que meus olhos veem. Ou eu me movo por aquilo que eu vejo, ou eu me movo por aquilo que eu creio. Porque a última palavra é sempre do Senhor. A Páscoa judaica, ela lembra a libertação do povo hebreu no Egito. Há cerca de 3.500 anos atrás, os judeus, eles eram escravos no Egito. E existia um espírito de morte. Esse espírito de morte, ele era destinado a consumir todo o Egito. Todos os filhos primogênitos. Seja dos homens, seja dos animais, tudo ia ser consumido pela morte. E aí Moisés, ele dá a notícia que Deus mandou imolar um cordeiro e pegar o sangue dele e passar nos umbrais de suas portas. E quando vocês fizerem isso, o espírito da morte, ele vai passar de lado e nenhum dos filhos de Israel vai ser tocado. Em um único dia morreram todos os primogênitos. Crianças morreram, animais, milhões de pessoas tiveram seus filhos consumidos pela morte em apenas um dia. Nunca se ouve uma cena de horror, nunca se viu nada igual a isso. Não havia hospitais, não havia tratamento, não havia covas para enterrar tanta gente. Em meio ao caos, em meio à pior situação que você possa ter, existe um Deus falando conosco. Em meio ao caos, existe um Deus trazendo uma mensagem de esperança. E o povo de Israel, ele não foi só livre do espírito da morte, mas como ele também saiu do Egito com riquezas. E eles encontraram favor diante dos egípcios. Deus, ele tem uma instrução
para tirar você desse caos. Mesmo que seja em meio ao luto cruel, mesmo que seja em meio à morte de inocentes, de uma nação em pranto, mesmo assim, um povo saiu do Egito ileso. Mesmo assim, um povo saiu do Egito ileso e cheio de riquezas. Eu quero declarar sobre a sua vida que mesmo que o caos esteja na humanidade, Deus, Ele tem uma direção para você sair ileso e com uma prosperidade que você nunca imaginou viver. Que a saúde divina e o Espírito vivificante de Deus estejam curando você de qualquer mal, de qualquer doença, e que todo espírito de medo sobre a sua vida, sobre a sua casa, vá embora da sua vida, e que a paz que excede todo o entendimento esteja com você. Você não vai ser destruído por esse tempo. Você não vai ser paralisado pelas más notícias. Quando o medo bater na sua porta, tenha fé. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. O que Deus tem para você, o diabo não pode segurar. Você tem uma carreira de fé a cumprir. Existe mais para você do que você tem sonhado ou pensado. Existe mais para você do que os seus olhos conseguem enxergar. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor abençoe a todos. Como cristãos, vamos fazer a nossa parte, vamos evitar as aglomerações, lavar as mãos, higienizar, vamos usar a máscara. Vamos nos precaver, mas se a doença bater, tenha fé. Tenha fé, nunca perca a sua fé. E Deus fará um milagre na sua vida. Um ótimo domingo de Páscoa a cada um de vocês. E que Deus esteja cuidando e abençoando a cada um. Em nome de Jesus. Amém.